Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Don't go away, stick around. Amanhã a gente vai ter uma live, a gente vai estar explicando algumas coisas importantes, principalmente do processo revolucionário. É bom que você esteja aí ligado, você que acompanha a gente já há um bom tempo, para que você realmente possa entender a sinopse de tudo o que poderá acontecer durante essa trajetória. Nós estamos aí numa preeminência gigantesca de um aparato, de um pós-golpe, um golpe que está em curso. Pelo que pareça, a gente precisa prestar bastante atenção nesses fatores importantes. Então, aqui nesse vídeo, você que está do outro lado, a gente vai fazer uma ênfase referente a o que poderá acontecer no ano que vem, propriamente dito. A gente vai lutar para que não haja eleição. A gente está correndo contra o tempo. Ou seja, por que não haja eleição? Não é por causa do voto impresso, não tem nada a ver. Pode vir um voto parlamentar, o voto democrático, o voto colorido, o voto único, o voto partidário, enfim. Urnas eletrônicas, o que for, não vai resolver absolutamente nada. Por que eu estou falando isso? Porque nada pode ser feito dentro do sistema. O sistema, ele se bloqueia. O sistema é contra o proletariado. O sistema é contra as massas. E por incrível que pareça, tudo que nós estamos vendo nesse cenário é uma crise que foi fabricada literalmente. É uma crise sem precedente, que é um estilo de um governo, ou seja, é um projeto de poder que você precisa entender literalmente para que as coisas possam acontecer. Muita gente não está entendendo esse movimento de massa sem um propósito, essas coisas que estão acontecendo. Uma sugestão que eu dou para vocês aí, o óleo está subindo bastante, nós somos os maiores produtores de soja, ou seja, se somos produtores de soja, se temos um monopólio no mercado, por que subiu 60%? Então, se criaram uma guerra ideológica, principalmente esse governo proto-fascista, justamente porque ele, propriamente dito, ele sabe que não tem espaço mais. É a mesma coisa do capitalismo. Então o capitalismo, ele tenta abrir as portas, ele tenta literalmente se prostrar, ou seja, ele busca a saída, principalmente em cima da gente, da periferia capitalista, dos trabalhadores. Isso é importante você entender. Por que eu estou falando isso? Há uma grande preocupação hegemônica e orgânica dentro desse esgotamento da República. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Gente, a gente tem que saber a quem a gente serve, principalmente você que vai me ouvir pela primeira vez. Quando a gente fala que a esquerda morreu, que as instituições elas se desfaleceram literalmente, é porque eles não têm nada para oferecer. Eles não têm um projeto realmente que possa trazer uma transformação para a sociedade. Desde o golpe até hoje, 6 anos, nada foi feito. Quando a gente fala de identificação com Lula-petismo, você não está falando da esquerda. Você tem que entender que a esquerda tem outros partidos. PDT do Lula lá, que é o antigo Brizola, aliás, desculpa, do Ciro Gomes, que é o do Brizola. Tem o PCO do Rui, tem o PSTU, tem o PCdoB, que é o Partido Comunista, que o Flávio Dino saiu fora. Tem a Manuela Dávila lá do Rio Grande do Sul. São pessoas que não estão no protagonismo das massas para que as coisas possam literalmente acontecer, para que a gente possa criar uma revolução. A nossa luta não é por democracia, gente. A nossa luta é pelo processo revolucionário. A democracia nunca existiu no Brasil. E o pessoal ainda está procurando. Não, a democracia está sendo ameaçada pelas instituições. Nós estamos vendo aí duas vertentes de um covil de ladrão. Primeiro, o Congresso. A função do Congresso é desconstitucionalizar todas as pautas. Todas. Eu cansei de falar aqui para vocês. De 88 até hoje já foram 98 pautas que eles mudaram. Inclusive as penúltimas. Michel teve que fazer o teto do gasto e teve que mudar. Segunda é o STF, que eu sou totalmente contra. Ali é um covil de ministro partidário que serve a grandes interesses, principalmente da burguesia, da centralidade do capitalismo e principalmente
do sistema financeiro. Então tem que ser destruído, tem que ser dizimado literalmente. Quando a gente fala de esquerda, você tem que entender que tem esses partidos orgânicos. A democracia abstrata é uma coisa que não existe literalmente também no Brasil, mesmo com a redemocratização. Se você for analisar em todos os fatos, todas as pautas, e principalmente essas pessoas esses Zé Ruelas aí, vamos subir um tom um pouco, que fica aí batendo na mesma tecla para dizer que o poder emana do povo, que nós temos que manter a ordem. A ordem do quê? Contra nós? Os militares vão vir contra nós? Por isso que eles vieram com 48 pautas justamente para poder tentar controlar a desordem do povo que não vai poder lutar. Então o que está acontecendo? Na internet está rolando uns negócios aí, milhares de pessoas, centenas de pessoas me mandaram mensagem, vou falar um pouquinho sobre isso, para o vídeo não ficar extenso. O que eu quero dizer da esquerda? Presta atenção. O lulapetismo é uma coisa, se você se identifica com Lula, lulapetismo, social-democracia é a terceira via, progressista é outro. Se você é um anarcapitalista, você é outro, libertário é outro. Eu canso de falar isso. Você é um militante ou um ativista? Você é um ativista de que vertente? Qual que é a sua ramificação? Militante, ativista, são duas coisas diferentes. Você é um jacobino, você é um bolchevique. Você é um anarquista, você é um revolucionário, você é um totalitarista. O que você é? Explica. Você é um socialista, capitalista. Então a gente tem que colocar os pingos nos i para que a gente não possa, não, sou da esquerda, mas calma aí. Se você se identifica com o partido da ordem, que é o lulapetismo, é uma coisa. Eu vi a entrevista do Lula, eu não tô aqui, gosto muito do Lula, admiro bastante, principalmente a Dilma, mas os projetos dele são todos liberais. É isso que você tem que entender. Então o que vai acontecer? Nós não vamos ver nada de novo. Tudo que se vier, literalmente, mais adiante, principalmente o ano que vem, se o Lula conseguir organicamente, hegemonicamente, substancialmente, conseguir chegar lá no Planalto, nada vai mudar, porque ele não vai conseguir ultrapassar a linha demarcatória por causa do sistema. O sistema te barra, você não consegue ir, porque o Brasil precisa quebrar três coisas importantes. As conciliações de classe. Por quê? Quem dá ordem é o Oxfam. Quem dá ordem? CFR, Conselho for Relations de Rockefeller. Quem dá ordem? O IMF, Fundo Monetário Internacional. Quem dá ordem? O BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais controla. Quem dá ordem? O BIND, Banco Mundial. Quem dá ordem? O IMF, Fundo Monetário Internacional. Quem dá ordem? CFR, Conselho for Relations de Rockefeller. Então, gente, nada no Brasil é independente. Nós somos totalmente dependentes da periferia capitalista. Segundo, nós temos que quebrar a nossa hegemonia da indexação da economia do Brasil junto aos norte-americanos. O secretário do Bind, desculpa, veio semana retrasada aqui, aliás, aí no Brasil, desculpa, muita coisa, muita informação, justamente para poder definir algo. Primeiro veio o diretor Burns, diretor da CIA. Você sabe o que ele já fez lá no passado? Então isso é importante você entender. Então o Brasil continua a ser o maior exportador de commodities, o Brasil continua a ser uma colônia, país periférico, totalmente dependente, está colado, não consegue, tudo que faz, até na Petrobras e na Eletrobras, tem 15 funcionários brasileiros que passam todas as informações da Petrobras e da Eletrobras para o Departamento de Justiça aqui norte-americano e para o Departamento do DAS, Homeland Security. Gente, acorda! Nós somos uma colônia e nós somos escravo desse sistema. Terceiro, sistema financeiro e da dívida. Enquanto não quebrarem isso, nós seremos o quê? Escravo do proletariado, nós somos do proletariado, da superpauperização e da superexploração da mão de obra. O lulapetismo, que teve de 85% a 87%, lá atrás poderia ter criado uma correlação de força, uma ofensiva contra a ordem, ter mudado literalmente
A Dilma, quando percebeu isso, deram o golpe, porque ela não aceitou alguns interesses norte-americanos. Você vê que o Biden já está entrando na onda do Bolsonaro e o Bolsonaro na dele. Por quê? Não existe left and right, esquerda e direita. Acorda, não existe. O que existe é o interesse das grandes incorporações, da centralidade do capitalismo. Então o que acontece? A gente tem que entender uma coisa, que o PT, que o PDT, que os Lula, que o Ciro, que talvez o Bolsonaro, eles não são liderança política, eles são liderança eleitorais. E o povo vai no barulho, porque o povo não tem cultura democrática. O povo acha que votar e o voto é uma grande arma no Brasil. Mentira, porque o povo não muda. O povo, para mudar, tem que transformar. E só transforma através de uma ruptura. A transformação não pode dar continuidade ao mesmo sistema cíclico do capitalismo, essa crise cítrica da CAN 2000, 2008, agora Treasury Bonds, dos títulos norte-americanos. Você precisa entender isso. Você está dando tiro não só nos seus pés, na cabeça, e você está se enterrando vivo antes de dar o tiro. Justamente por causa disso. Movimento de massa. Nós sempre fomos colocados do lado. Ninguém fala em trabalho, ninguém fala em gerar trabalho, ninguém fala em cadeias produtivas, ninguém fala em ciência e tecnologia, ninguém fala em fazer coisas propriamente dito para poder ajudar o povo a alavancar literalmente. Nós não estamos aqui para esperar. O fundo setorial que eu falei, 178 bilhões de reais, Bolsonaro entregou para a banca, para os latifundiários, ou seja, para os rentistas, 15 mil famílias que estão aí dando risada da cara do povo, do pobre, do negro, do índio e do nordestino. Essa corrente principal, a gente precisa entender que essa democracia abstrata que existe paralelamente no Brasil é o aprofundamento da teoria da dependência, ou seja, é o aprofundamento do quê? Da exploração da mão de obra do trabalhador, porque o sistema ele não transforma e nada vai ser feito por dentro do sistema. Por isso que eu sempre falo, qualquer um que entrar, esquerda, direita, o Lula com todo mundo, o Haddad, Dilma, tudo, o centro com o Caiado lá com todo mundo, centrão, a direita, Bolsonaro, miliciano, com os filhos, com tudo, branco, preto, pobre, rico, índio, japonês, nada vai mudar no Brasil enquanto nós não quebrarmos, não desligarmos, quebrarmos com essas conciliações de classe, principalmente com o sistema. Isso não se quebra por via democrática. Isso não se quebra através de voto de eleição. Por isso que o povo está correndo que nem louco para ajudar deputado, prefeito, enfim, fazendo campanha, porque eles não entendem. O povo brasileiro não tem cultura democrática, não estou criticando. As instituições desvaziaram literalmente. Aí você vê um Congresso que é um covil de ladrão, você vê um STF que é politizado, esse Barroso ele só falta colocar assim, político na testa, o outro veio lá o Moraes vem de esquema partidário do PSDB, faz parte aí do PCC, com certeza. Eu tô aqui para falar a verdade, não tô aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir. Então isso é importante você entender. Por que eu tô falando isso? Presta atenção. Dia 7 de setembro, muita gente tá ligando, né? Aquele tal de Sérgio Reis aí, cantor de música sertaneja, se envolveu na política aí, e agora ele tá aí junto com os caminhoneiros. Essa corja que tá aí porque eles têm um aparato do Estado, eles têm um aparato do poder. Ou seja, eles têm como oprimir a sociedade, porque eles têm a COAF, eles têm dinheiro, eles têm a Polícia Federal, eles têm o Ministério da Justiça, tem o Banco Central, entendeu? Tem tudo isso justamente, e a Polícia Federal, justamente para poder oprimir a sociedade. Por isso que eu falei semana passada e vou repetir amanhã na live, qual que é a função das Forças Armadas no Brasil. A gente precisa entender isso, porque muitas das vezes a gente está potencializando algo que não existe. Por que o povo brasileiro gosta de falar que precisa de uma intervenção militar? Ridículo isso, gente. É ridículo entender isso. As Forças Armadas têm sua função,
Nem cristão, que é verdadeiro cristão, não poderia colocar o nariz na política. E as Forças Armadas, ela tem como livre expressão, em todos os aspectos, uma forma de poder trabalhar dentro das suas fronteiras. Eu falei isso, vou voltar a falar amanhã. Então, eles têm que estar ligados em um outro parâmetro, não na política. O que eu quero dizer é que no dia 7 eles vão estar aí querendo organizar algo para poder querer invadir o Congresso e principalmente querer invadir o STF. Presta atenção. Nós do Trust Revolution, estou falando aqui pela primeira vez, com quase 5.000 comitês espalhados pelo Brasil. Nós estamos trabalhando nas questões de base mais de um ano. É difícil, mas não é impossível, porque as pessoas não sabem o que significa processo revolucionário. As pessoas acham que tem que ir para a rua, você chega lá 10 horas, quando chega 5 horas, fala, cara, tô com fome, vamos embora para casa. Aí você volta, nada tem resultado, porque mesmo com as motocicletas que você paga, essas pesquisas que saem, você paga quase 1.500.000, você paga a dívida de cada 100 todo dia 30, você paga R$85. A Previdência está tendo um rombo porque não tem carteira assinada. Então o que eu quero dizer? Mesmo com essas movimentação, esses protestos que estão acontecendo, que não tem um objetivo central. Qual que é o resultado disso? Ir para a rua para tirar selfie? Para ficar... Qual que é a palavra de ordem? Fora Bolsonaro, genocida? Mesmo que se o Bolsonaro saia ou fique o Mourão, que saia o Mourão, nada vai mudar. Porque mesmo que entrar aquele partido, aquela pessoa que você se identifica, nada vai mudar. Porque o que impera é o sistema. O sistema precisa ser destruído e não se destrói por vias democráticas. Então o que eles querem fazer? Pelo que dá para entender, o Bolsonaro está querendo fazer uma revolução de punho conservador. São pessoas que defendem a família, a religiosidade e a liberdade. First addendum da Constitution norte-americana aqui. Do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Entende? Balela. Porque para você falar de família, você tem que viver. Para você falar de fundamentalismo, religiosidade aparente, você tem que estar na igreja. Você tem que estar vivendo os princípios. Você tem que ter o semblante. Você não tem que estar aí. O cristão que é cristão, ele não se mete na política. E segundo, ele não ora o Pai Nosso. Então tem muitas contradições. Você quer defender família, você casou 5 vezes, chega em casa, espanca a mulher, bate nos filhos. Então tá tudo errado. Existe esse não aparente, essa ideologia de uma coisa que você tem que viver para poder cobrar. Ou seja, não adianta você falar uma coisa e não viver. Eu não posso ensinar química, nem filosofia, se eu não sei, se eu nunca dei aula. Então é isso que está acontecendo. Então eles vão lutar justamente para isso. Porque eles vão querer invadir, eles vão querer fazer uma revolução de cunho popular. Presta atenção que eu vou te falar agora. Guarde alimento e água. Vai guardando aos poucos. O Brasil vai se levantar da cinza. Não dessa forma que o Sérgio Rei está falando. É ridículo a gente ver querendo se posicionar. Presta atenção. Revolução não tem nada a ver com violência. Processo revolucionário não tem nada a ver com passeata, com carreata, motociata, protesto. Nada a ver. Nada a ver. Você tem que entender isso. É importante você entender isso. Ir para a rua é fácil. Tá na rua é o que nós vamos fazer. Enquanto a gente não arrancar o poder instituinte da mão da burguesia e colocar na mão do povo pela primeira vez, porque o Brasil é nosso, não é de político, não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, não é de instituição, não é de Congresso, não é de STF. Pela primeira vez nós iremos fazer o que deve ser feito. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum país de primeiro mundo se levantou da era feudal, sociedade escravagista, pós-guerra e crises prolongadas através de voto ou eleição. Se preparem, quer participar? Participa. Terceiro, a revolução não vai ser feita pelo povo. O povo quer viver a vida. Segundo, quarto, nós não temos um líder de moto que vai na frente. Cada um de nós somos responsáveis por nossas responsabilidades, porque o Brasil é seu. O Brasil é do seu filho, da sua esposa, do seu pai, do seu neto. O Brasil é da gente, não é de político. Para terminar, quem ama a pátria luta.
Você quer participar ou você quer viver de demagogia? O povo que não tem visão, o povo perece. É isso que precisa. Por isso que nós estamos aí caminhando com sofrimento estampado no rosto por décadas, porque o povo não luta literalmente. Você precisa entender isso. Enquanto outros países do tamanho dessa caixinha aqui, menor do que um ovo, é o povo que luta para reconstruir o Estado soberano. Não fica esperando por política. O brasileiro, ele esqueceu de fazer a lição de casa. O mais importante disso é o que nós temos que levarmos em consideração. Por quê? Porque o brasileiro transfere a responsabilidade para um político mudar a vida dele e nada acontece a nosso favor. É isso que nós precisamos entender, para que a gente possa realmente entender como é que funciona a teoria da dependência, essa superpauperização em cima dos trabalhadores, porque somos nós que produzimos. E pela primeira vez, com política dinâmica de convergência, com emancipação, com empoderamento, nós vamos ter o controle do petróleo, das riquezas minerais, ciência, tecnologia, assentamento e reforma agrária que nunca foi feita no Brasil. Se prepara, gente. Se preparem para o pior. Estejam preparados. Se estiver preparado, não vai temer. Nessa palhaçada de Sérgio Rei que vai acontecer e essas coisas que estão acontecendo. Pela primeira vez na história do Brasil, vocês vão ver com seus próprios olhos, com pessoas que têm senso comum, senso crítico e senso político, vão transformar a vida do país através de uma ruptura. Não é o povo. O povo quer viver. Se o governo fala assim, meu amigo, a partir de setembro todo mundo vai trabalhar de graça, a pessoa volta para casa, liga a televisão para assistir o Campeonato Brasileiro. E a mulher ainda fala, vai logo que eu quero assistir o último capítulo da novela. Estou aqui para criticar, gente. Estou fazendo uma autocrítica. Uma auto-introspecção para que a gente possa entender qual que é o seu papel fundamental na sociedade. Qual que é o seu papel fundamental na política do Brasil? É por isso que a gente sofre, porque a gente não luta. É um povo que briga por tudo, mas não luta por nada. Pense nisso. Robert for International Pulso Research. Não perca amanhã, domingo, 5 horas aqui, horário da Oeste, Brasil, horário de Brasília 8. Uma live especial que a gente vai fazer justamente para estar explicando tudo isso, detalhe por detalhe. Don't go away. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.